mostrar para vocês aqui de novo essa lista de artilheiros. O Messi tem 18 gols, está liderando, mas tem essa sombra. Sabe quando você olha no retrovisor e já enxerga o cara? Tá desse jeito, Sgarbi. Mbappé, assim mesmo. Mbappé, ele tem mais Copas, provavelmente vai ultrapassar o Messi, mas e nessa Copa? É muito difícil que, no longo prazo, o Mbappé não se torne o maior artilheiro da história da Copa, por tudo que ele já faz. Tem 27 anos, vai jogar pelo menos mais umas 2 Copas. Mas nessa, até pelos jogos que ele tem agora, o Mbappé tem um jogo mais difícil. Contra a Noruega, Haaland, uma seleção um pouco mais organizada. Mas doutor. Agora vocês lembraram disso. Que é isso, doutor? Jogo mais difícil, jogo mais fácil. Agora lembraram. Mas o Mbappé na final não fez 3 contra a Argentina. Exato, tem esse ponto. A França, eu imagino, a Argentina, claro que pode chegar longe. A França... E quem ficou com o título? Nossa, toma assim, vai, eu não vou entrar nessa. Não, só tô falando questão de gols, não precisa dar. Se vira, Toma esse carrinho aí, Xixi. Hoje o clima tá quente. Você tá falando por causa do doutor. O doutor vai mexer com o que eu tô fazendo. O doutor agora é o inimigo dos jogos fáceis. É lógico. Jogo bom é jogo difícil. Doutor, nem sei pra onde que a gente vai agora. E aí, Ronaldo? Eu tô aqui anotando as coisas que hoje o programa tá esquisito. Coice pra um lado, coice pro outro, é carrinho. Se o Messi tá aqui, ele teria saído de Ambulância? de ambulância. E o Everton? Everton, em que patamar está o Mbappé nessa história toda? O doutor me atacou. Renata, Messi gênio, Mbappé craque. Craque. Pelé semideus e tô com o Cicinho até lá na Argentina eles eles fazem a disputa entre Messi e Maradona, então não dá para colocar Messi e Pelé na mesma frase e não é pachequismo. Mas eu acho o Mbappé um cracaço, mas o Messi é gênio, assim. Eu acho que o Mbappé ainda está numa escala abaixo. E tem um jogador na França que eu estou colocando quase na mesma plataforma do Mbappé, embora não tenha os mesmos números do Tartaruga, que é o Olise, o chatérrimo Olise. É chato ver ele jogar, ele é chato, mas é um cracaço de bola. Mas Messi é gênio, Pelé é um semideus. E assunto encerrado, pelo menos da minha parte. Porque aí nós estamos falando de idolatria, né? E os argentinos, eles têm os seus ídolos de forma praticamente religiosa. Tem uma igreja, inclusive, em prol do Maradona, a igreja maradoniana lá. O Maradona, ele foi importante também no contexto político da Argentina. No meio da Guerra das Malvinas, ele ganha da Inglaterra fazendo um gol de mão. O Maradona é um deus para os argentinos. Agora, se a gente for melhor, maior, e o Messi acho que alcançou essa discussão, o Pelé tinha essa frase. Primeiro eles têm que definir quem é o melhor deles, de Stéfano, Maradona ou Messi. Depois para ver se é melhor que o Pelé. E é verdade, mas aí a gente está falando de ídolo. O Messi acho que entra num debate como um dos maiores da história, bom, isso já há bastante tempo, mas ele vai subindo degraus a cada dia que passa, impressionante. Tá com quase 1000 gols já na carreira, ganhou sei lá quantas Champions, pode ganhar a segunda Copa jogando muita bola. Que isso, gente, pelo amor de Deus. Tá, mas olha só, Ulisses, tem um detalhe. Quando a gente fala em ídolo mundial, eu acho que vai além de um país, de uma Copa. A Argentina tem realmente Messi e Maradona, mas o argentino dizia, o Messi não pode ser comparado ao Maradona porque ele não tem Copa do Mundo. Agora ele tem, pode ter outra, inclusive. Mas aí é que tá, Ulisses Costa. O problema é que ídolo mundial é diferente, é pelo que eles fazem não só em seleção e nos clubes. E aí entra Messi, Cristiano Ronaldo e o Mbappé. O Mbappé me parece altamente competente, mas não é o cara mais simpático, talvez, mais marqueteiro entre todos esses. Não é nem questão, às vezes, de ser marqueteiro. O Mbappé é chato, é mala. Né? Ele não se deu com o Messi nem com o Neymar. E não se dá com o Messi e com o Neymar é muito difícil no Paris Saint-Germain. A gente sabe de todos os problemas que tiveram lá. Entendeu? Agora, essa comparação de Messi e Maradona, ele teve uma influência política muito grande na Argentina, com tudo que ele fez. Mas uma influência também muito negativa com a vida pessoal dele. Né? Manchou demais a carreira dele. Ele poderia ter uma carreira maior, ter disputado muito mais competições, mas ele preferiu partir para um lado ruim da vida. E se perdeu e acabou morrendo por causa disso. Entendeu? Já o Messi não, o Messi é exemplo de atleta, o Messi é exemplo de jogador, é um exemplo de pai, de marido, essas coisas todas. Eu acho que um ídolo, um grande ídolo, ele tem que passar tudo isso para aquele torcedor, para aquele ser humano que idolatra ele. Não é mesmo? E o Messi faz isso muito bem. O Mbappé não, o Mbappé é chato, ele é mala, entendeu? Ranzinza. Ele teve problema com vários jogadores que disputou, que jogaram ao lado dele, entende? Então, as comparações, por isso que eu falo, hoje a questão de mídia, ela é muito maior
né? As imagens chegam mais fácil, os gols chegam mais fácil. Você tem um contato imediato ali com a imagem, com o que está acontecendo no campo de jogo. Então isso beneficia muito os jogadores atuais. Antigamente era uma loucura para você ver um gol, né? Para você conseguir assistir uma Copa do Mundo, né? Quando eu estou falando de Pelé, de Garrincha, essas coisas. Já no caso do Maradona foi um pouquinho melhor, mas hoje, cara, você assiste no telefone, onde você quiser a Copa do Mundo, né? Então tem essa facilidade. Eu acho que o Maradona pecou muito na vida pessoal dele, né? Mesmo sendo esse grande ídolo que é indiscutivelmente grande jogador, excepcional, mas o Messi se encaixa em várias qualidades que o Maradona infelizmente não teve. Mas o Mbappé é mala, chato, marrento e vai ser o maior artilheiro de todas as Copas. Olha, a gente numa discussão ferrenha e eu quero colocar mais um cara nessa história toda. E aí, Edu, Haaland é o nome. Porque ele joga numa seleção que é pior que todas as outras. É pior que Portugal, é pior do que o Brasil, é pior do que a Argentina, do que a França. Mas ele tá se divertindo, ele tá feliz nessa Copa. Ele tá feliz e tá jogando leve também. Eu acho que a responsabilidade maior, de repente, é para o Messi, para o Mbappé, entre outros aí. Agora, ele tá jogando tranquilo. Você pega o Odegaard, o primeiro gol realmente aí da Noruega, você vê que o atacante passou, era a melhor opção para ele tocar do lado direito. Ele foi e tocou. Entre os zagueiros. Então fez o mais difícil para tocar pro Haaland fazer o gol. Então, para você ver realmente que a seleção norueguesa joga pro Haaland. Então, e ele tá ali para fazer isso. Ele ajuda na marcação, ele ajuda na recomposição, ele faz gol de pé direito, perna esquerda, faz gol de cabeça. Então, é um cara que realmente que a gente tá chamando a atenção. Cicinho, muita gente faz aquele exercício, qual jogador no mundo você levaria para sua seleção? Claro que Mbappé, Messi, mas imagina o Haaland, se ele fosse brasileiro jogando como o 9 do Brasil, como a nossa seleção não ganharia em termos de eficiência, definição e placares elásticos. Seria a solução para esse grande problema que a 2019 tem, né? Se bem que o Matheus Cunha fez gol agora, mas assim, a qualidade do Haaland é incomparável. Com a seleção brasileira, imagine, solucionaria realmente o problema do Brasil. Né? Todo mundo só olhando e babando aí, porque o cara é eficiente mesmo. E ele aparece e faz o gol, ele não desperdiça. Será que o Guardiola tá arrependido de ter abandonado o Manchester City? Quando ele vê o Haaland assim? Bom,